Aí toda hora eles vão falar, o Renato tá falando do pênalti, tá falando da arbitragem. Eu acho que fica na consciência de cada um, né? Se falar se foi pênalti ou não. Na minha opinião, foi pênalti. O Renato tá errado. Não foi pênalti. Não tem motivo de reclamar. Pode reclamar do time dele, que não jogou nada. E na minha avaliação, não é pênalti. Concordo com a decisão do Bruno Arleu. Fala, resenheiros. Fluminense perdeu pro Botafogo, Renato Gaúcho reclamou de pênalti e ainda teve o Elia Júnior detonando o Renato ao vivo. Já mete o like, se inscreve no canal e bora pra resenha completa. Boa noite. Obviamente, queria que você falasse um pouco sua análise da partida e seu olhar sobre o que aconteceu. E gostaria que você comentasse também, você já falou sobre a arbitragem no último jogo, mas hoje, assim que deu o apito final, você foi lá falar com o árbitro, possivelmente pode ser mais uma vez pelo lance do pênalti, né? Novamente com Arias, eu queria saber se foi realmente isso e o que você, de fato, foi falar com o árbitro depois do apito final. Obrigado, boa noite. Boa noite a todos. Bom, quanto ao jogo, a gente não fez um bom primeiro tempo. A gente praticamente assistiu o Botafogo jogar. Segundo tempo, nós melhoramos um pouquinho, mas não foi o suficiente para pelo menos ter empatado o jogo, ou mesmo virar a partida. Então o Botafogo, pelo que ele fez durante os 90 minutos, mereceu a vitória. Bom, aí é chover no molhado a gente falar dos pênaltis, né? Eu vejo cada lance nos outros jogos, cada pênalti. Aí toda hora eles vão falar, o Renato tá falando do pênalti, tá falando da arbitragem. Eu acho que fica na consciência de cada um, né? Se falar se foi pênalti ou não. Na minha opinião, foi pênalti. Na minha. Mas eu respeito a opinião de qualquer um. Eu fui cobrar do árbitro. Cobrar não, eu fui falar com ele que eu sou educado com todos os árbitros. Vou e converso, ele conversou educadamente comigo. Eu falei para ele por que não deu pênalti. Ele falou que não viu pênalti e eu falei, pô, mas por que o VAR não te chamou? Ele falou que a pessoa no VAR teve a mesma opinião que ele. Então, o que eu vou fazer? Não adianta a gente ficar nadando contra a maré. Uns vão falar que foi pênalti, outros vão falar que não foi pênalti. Infelizmente, nós deixamos escapar um jogo que nós poderíamos ter jogado mais, até porque a gente não jogou durante a semana. Mas, infelizmente, nós não fomos bem e o Botafogo teve as melhores chances. Novamente, infelizmente, nós tivemos 2 gols hoje por falhas nossas, coletivas, de novo. E o Botafogo simplesmente fez aquele gol, teve melhor no primeiro tempo, segundo tempo mudei, nós melhoramos um pouquinho, mas mesmo assim não foi o suficiente. Nós assistimos, acho que isso diz tudo. Você tem que entrar em campo, você tem que competir. Você não pode ficar olhando o adversário jogar. O adversário, toda vez que a gente pegava na bola para tentar um ataque, matava a jogada. O Botafogo pegava a bola, a gente assistia. A gente marcou muita distância, deu muito espaço à equipe do Botafogo. Eles aproveitaram, são jogadores inteligentes, acima da média, rápidos, criaram e fizeram o gol. Então, todo time que sai na frente sempre dá uma tranquilidade a mais. Segundo tempo, como eu falei, com as mexidas nós melhoramos, mas não foi o suficiente. Coloquei bem o time para frente, mas infelizmente no contra-ataque nós tomamos o segundo gol. Aqui. Quanto aos jogadores, agora é falar do jogo, né? Os jogadores estão voltando, estão saindo do departamento médico, por isso que a gente popou o time no meio da semana, justamente para não perder mais ninguém. Ela é ruim para todo mundo, mesmo um time que joga na grama sintética, que está acostumado, ela é ruim. O jogador não consegue desenvolver o futebol. Qualquer jogador, ele não consegue desenvolver o futebol dele normalmente numa grama sintética. Muita gente opina sobre a grama sintética. Eu acho que cada presidente de cada clube tem direito de fazer o que bem entender. Na minha opinião, na minha simples opinião, que eu joguei durante 20 anos e estou há 40 anos no futebol, é simplesmente para o clube ganhar dinheiro, para poupar dinheiro na manutenção do campo, da grama. Põe grama sintética para fazer show, não desgasta o campo e entra dinheiro nos cofres. Dane-se o jogador. Essa que é a realidade. Então, como eu não sou presidente dos clubes, cada clube decide o que fazer, o presidente é quem manda. Eu, como ex-jogador, eu sou totalmente contra a grama sintética, em todos os sentidos. Eu costumo falar o seguinte, hoje mesmo eu estava falando com o nosso presidente sobre isso. Vai jogar numa grama sintética, o clube contrata o jogador por 10, 15 milhões de dólares, de euros, aí bota na grama sintética, o jogador estoura o joelho, o tornozelo, que é muito fácil, um tendão, que é muito fácil na grama sintética, e aí, de repente, por você poupar, sei lá, quanto é que custa para você fazer uma manutenção do clube por ano, 8, 10 milhões, aí você paga às vezes um jogador quase 100 milhões, o cara ganha bem mensalmente,
e estoura numa grama sintética. Futebol é esporte de contato, é um contato natural, o hábito está muito bem colocado e, pensa num hábito bem colocado, hein? Tá muito bem colocado. Ele estava super bem colocado e quando você sabe que futebol é um esporte de contato e o hábito está tão bem colocado quanto este estava, o VAR não tem que chamar. Então, não tem nem que ir lá olhar. O árbitro é a decisão de campo que prevalece, o Renato está errado. Não foi pênalti, não tem motivo de reclamar. Pode reclamar do time dele, que não jogou nada. Ok. Dois aspectos eu chamo a atenção. Primeiro, o posicionamento do Bruno Arleu, que é perfeito, próximo da jogada, fazendo a leitura, já sinalizando desde o primeiro momento a interpretação que ele teve no campo de jogo, deixando claro que ele vê o contato, ele vê a disputa e não entende como um impacto claro o suficiente para a marcação do pênalti. E outro detalhe que eu chamo a atenção é para a movimentação do Arias. Inclusive eu vi a introdução do Villani, porque é um lance muito sutil realmente, se é o Arias que atrasa um pouquinho a passada ou se o impacto é suficiente. Mas o Arias... aí a minha dúvida, PC, Sim, atrasar a passada impede a marcação do pênalti? Não necessariamente, mas o que eu vejo nessa jogada e o porquê que eu concordo com o Bruno Arleu. O Arias, ele dá um toque na bola, a bola escapa um pouquinho e olha só, a movimentação dele não é já indo buscar a bola. Ele tem uma movimentação, olha só, que é lateral, olha só, já abrindo o braço, é uma movimentação lateral, abrindo o braço, entrando na frente do Gregory, e o Gregory, para mim, não é que ele chegue e dá um tranco nas costas do Arias, não é que ele empurra, que ele está com o braço estendido. A partir da movimentação do Arias, que a bola dando uma escapadinha, o Arias tomando a frente, entrando na frente dele, o Gregory não tem como, não tem tempo hábil de mudar a trajetória, de mudar o passe. Portanto, eu vejo uma ação com a primeira ação do Arias entrando na frente dele e o contato do Gregory, para mim, que é um contato mínimo, não é um tranco nas costas, não é um empurrão. O último movimento do braço inevitável. Exatamente. Para mim ele dá a impressão de empurrão, para você não? Então, mas é depois que o... Olha lá, soltou o braço até o fim o movimento. Então, mas acontece que é um movimento que está tendo do braço, de um jogador que está entrando à sua frente, olha só como o braço, ele não está com o braço estendido, com o braço em riste, com a mão espalmada nas costas do Arias. Ele está se movimentando, o Arias dá um toque, a bola escapa um pouquinho, olha só, a movimentação do Arias é entrando na frente dele e ele está tendo esse contato, está até com o braço, ele não tem um braço estendido, uma carga, um impacto para derrubar o Arias. É um atacante que entra na frente do defensor, que está indo também, tentando buscar a bola, olha só como ele está segurando o braço aqui, e aí o Arias está dando um pulo. A hora que ele sente a chegada do Gregory, ele simplesmente dá um pulo, dá um salto, que na minha avaliação não é pênalti, concordo com a decisão do Bruno Arleu, que estava em cima da jogada e sinaliza essa interpretação do campo para a cabine do VAR. E sobre o VAR, qual é a orientação? A orientação é sempre se ele encontrar uma imagem que é diferente daquilo que o árbitro está narrando no campo de jogo, aí ele tem que chamar. Porque aí, muito provavelmente, a CBF vai divulgar, provavelmente, o áudio dessa jogada. O Bruno Arleu, olha só, como ele está perto, ele sinaliza. Tanto é que quando o jogo para do outro lado, ele já está dando autorização para o jogo reiniciar, porque o VAR já tinha avaliado a imagem justamente de acordo com aquilo que ele tinha passado da interpretação do campo de jogo. Claro que a gente ainda não tem o áudio, né? Mas pela sua experiência, então, o Bruno Arleu avalia que o contato do Gregory não se configura como empurrão, não é suficiente para desequilibrar. É um impacto, provavelmente deve ter avisado, o impacto é mínimo, o jogador entra, vamos esperar o áudio, mas eu apitando, essa seria a minha e o VAR comunicação com a camisa. Concordando. E aí o VAR, olha só, ele está lá em cima da jogada, ele está sinalizando, eu não tenho um ângulo diferente, eu não tenho nada diferente daquilo que está sendo verbalizado, aí vai seguir a decisão de campo. E aí, resenheiros, quero saber de vocês. O Renato tem razão de reclamar ou tá chorando demais? Deixa a tua opinião nos comentários. Não esquece de meter o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a próxima resenha. Valeu demais e até a próxima resenha. Tamo junto!